Alta noite já se ia, ninguém na estrada andava. Bem, hoje eu vou falar sobre indústria, eu vou falar sobre esse conceito, está relacionado aos 3 primeiros temas do capítulo 1 do livro EJA do 9º ano. E pensar em indústria é pensar um conjunto de processos, engloba um conjunto de atividades produtivas que transformam matéria-prima em produtos destinados ao consumo. A indústria, ela faz parte do segundo setor da economia, então você tem o primeiro que está relacionado à agricultura, agropecuária, ao extrativismo. Um segundo setor, que seria o da indústria, relacionado também à logística, aos insumos utilizados na produção ou ainda nas produções de máquinas que são utilizadas nas fábricas, os agrotóxicos. Esse seria chamado então o segundo setor. E um terceiro setor chamado de setor de serviços, onde essa mercadoria que foi retirada do primeiro setor, foi processada no segundo, ela vai ser destinada e vendida no terceiro setor, seja em forma de prestação de serviço ou de uma mercadoria final, um produto final que foi transformado na indústria. Ela é um dos principais setores da economia, ou seja, que mais gera riqueza para o PIB, Produto Interno Bruto, e PNB, que é o Produto Nacional Bruto, e ela é dividida, passa por fases de transformação, né? Então você tem um primeiro momento que um artesão que mora no burgo produz uma mercadoria desde o início do processo até o fim, então ele extrai, ele retira da natureza uma matéria-prima, ele transforma essa matéria-prima em um objeto, uma mercadoria, uma mesa, uma bolsa, uma camisa, e em um terceiro momento ele vende no setor de serviços. Então ele finaliza, ele utiliza ferramentas rudimentares, simples e participa de todo o processo produtivo. Aumenta a demanda desse artesão, ele precisa então contratar alguém. Nesse momento surge o trabalho assalariado, ele paga um salário a uma segunda pessoa, essa pessoa, segunda, terceira, passa a trabalhar para ele e ajudá-lo no processo produtivo. Num terceiro momento, ele acontece sobretudo por conta do êxodo rural, da expulsão do morador da região rural para a cidade, sobretudo por conta de uma demanda das monoculturas, da expulsão desse trabalhador rural que tem uma pequena terra, uma pequena propriedade, não consegue em momento nenhum lidar com a competição entre o grande produtor e o pequeno produtor, com a hipotecagem, geralmente, da sua terra, com a perda da lavoura ou da safra. Então ele precisa sair para trabalhar nos grandes centros urbanos. Nesse momento, a conceituação que se dá a esse processo é de êxodo rural. Há um aumento potencial das populações, dos conjuntos, das comunidades populacionais nas regiões urbanas. Hoje chega a 80% da população mundial nos grandes centros urbanos. E o que ele vai fazer? Se chega muita gente na cidade, aumenta a quantidade de pedidos para esse artesão, que já tem um segundo momento chamado de manufatura, né? Então o produto deixa de ser artesanal, ele passa a ser uma manufatura e tem um aumento da produção em potencial. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar técnica no processo produtivo para aumentar, para seriar a produção. E aí, nesse momento, surge a máquina a vapor, o criador é o James Watt, por volta de 1760 e 1780. Ele, então, lembre-se da máquina a vapor das locomotivas. Então, era utilizado carvão mineral, vegetal, para que a locomotiva se movimentasse. Então, você pensa, um aumento da produção em série. Nesse momento, a gente pensa também a utilização de técnicas mais rebuscadas, de crianças, meninas e meninos já trabalhando nas fábricas de 12, 14 anos. O horário de trabalho, a média de trabalho varia entre 14 e 16 horas por dia. Surge também com outro conceito de proletariado. Pensem a prole, então os filhos que vêm na sequência desse trabalhador que está trabalhando hoje na fábrica. Há a especulação de que o salário pago a um proletariado é exatamente aquilo que ele necessita para reproduzir a sua vida e a da sua prole, dos seus descendentes que irão lhe substituir na fábrica, no processo produtivo. Então, nesse momento, a indústria ela aumenta o seu processo produtivo exponencialmente.
pensar a indústria, pensar ela também nas suas subdivisões. Então, essa indústria, num determinado momento, isso acontece na Inglaterra por volta de 1780, a primeira Revolução Industrial, culmina junto com a Revolução Francesa de 1789. Então você tem uma indústria chamada de extrativa que é responsável por retirar os recursos da natureza. Uma outra indústria chamada de beneficiamento. Ela refina os produtos primários retirados da indústria extrativa. Depois você tem uma indústria da construção responsável pela construção civil, de imóveis, navios, aviões, estradas, e uma quarta indústria chamada de transformação, né? Por exemplo, as tecelagens. Essas indústrias elas podem ser divididas em indústrias de transformação de bens duráveis e não duráveis, e a indústria de consumo, relacionada também aos produtos duráveis e não duráveis. Então, as de bens de produção estão relacionadas as de bens de produção estão relacionadas às fábricas. Então, você tem a produção de máquinas que serão utilizadas em fábricas para produzir outros produtos, e as de bens de consumo, relacionadas aos bens duráveis e não duráveis. Tá certo? Então, as de bens de produção vão fabricar produtos para outras indústrias, enquanto produzem matérias-primas. As que produzem, na verdade, ele vai produzir uma matéria-prima para as indústrias de base. Quando produzem bens intermediários ou equipamentos, elas vão chamar o quê? De indústrias de bens de capital. A indústria de bens de consumo são destinadas ao consumo da população. Indústrias de bens de consumo duráveis está relacionado a automóveis, geladeiras, eletrodomésticos. Então, a durabilidade desses produtos é um pouco maior do que a indústria que produz bens de consumo não duráveis, que seria remédios, roupas, alimentos. Num quarto momento, você tem aí o surgimento de uma outra indústria, chamada de indústria tecnológica.